Beleza, boa noite, começando mais uma terapia mental, a palavra. Bom, estou muito feliz, hein? Toda quarta-feira a gente aqui levando essa mensagem, trazendo informação para que a gente possa aí crescer cada dia mais, né? Esse é o objetivo. Deixa eu colocar aqui o pessoal saber. Vamos chegando. Boa noite, boa noite. Estão me ouvindo bem aí, galera? Estão ouvindo bem aí? Tá chegando bem o áudio? Boa, só fixando aqui. E aí, gente, boa noite. Ah, legal. Karina, quem tá mais aí? Quem tá chegando aqui? Wagner, ô Wagner, que mais? Ailton, show. E aí, gente, hoje tá forte, hein? Hoje, prepara aí, ó, se eu fosse você, arrumava papel e caneta, porque a gente vai falar bastante coisa aqui pra gente refletir. Hoje o nosso tema é olhos, né? Coração da alma. Tema forte. Olhos, coração da alma. É muito legal quando a gente fala sobre isso, né? Porque o que nós vamos estudar, o que nós vamos trazer de reflexão, né? É justamente o comportamento que a gente tem perante as diversas situações que acontecem no nosso dia a dia, dentro da sua casa, no relacionamento, né? Então, o que a gente vai procurar fazer essa reflexão, né, fazer essa terapia, trazer para a nossa mente justamente a questão do nosso cotidiano, né? O que a gente aprende através da palavra de Deus, né? Que a gente possa estar refletindo diariamente e poder, às vezes, ter essa mudança, ter essa transformação, né? O que reflete essa questão, né? Quando a gente fala dos olhos, a gente fala do coração, da alma, nós vamos falar o quê? Da parte emocional, né? Então a gente vai falar um pouco da parte emocional, que é de extrema importância. Tudo que a gente procura estar fazendo no nosso dia a dia mexe com o nosso emocional. Seja você que tem um negócio próprio, seja você que trabalha fora, seja você que é dona de casa, casado, solteiro, né, iniciando um relacionamento ou querendo iniciar um relacionamento, amizades, tudo mexe com o nosso emocional. Então, muitas vezes a gente precisa entender, né, esse passo a passo para que a gente possa melhorar cada dia mais. Eu quero, inclusive, fazer uma introdução antes de entrar, né, daquilo que a gente vai ler e trazendo aqui para os dias de hoje, que é um pouco da parte cultural. Nós vamos falar, né, durante aqui algumas coisas e trazendo através do que a gente aprende, né, que a Bíblia nos ensina, né, mas tem a questão um pouco cultural, tá? E é por isso que eu quero que vocês fiquem atentos a tudo que nós vamos estar estudando. Então você que tem Bíblia, né? De repente já está com uma Bíblia na mão, ou se tiver com o celular, mas se tiver um outro na mão, ou tiver um tablet, ou tiver com outra pessoa junto com você, eu queria que você criasse esse hábito de quando estiver aqui, de ler junto, ou anotar para depois você se aprofundar, né? Ler novamente, por mais que fique aqui no ar para você assistir outras vezes, mas é interessante você procurar, às vezes, meditar e entender e se aprofundar, né, em outros versículos e outros temas que a gente pode entender aquilo que a gente vai trazer hoje aqui, né? Então, olhos, o coração da alma. Lá em Mateus 6, 22 e 23, tá? Mateus 6, 22 e 23. Então, quem tiver aí que for acompanhar, dá um toque, põe um dedinho aí, ó, vou acompanhar, tô com a palavra. Quero saber quem tá
procurando buscar, lembra? Aqui é para estudar, né? A ideia é você estudar também, não é só ouvir, você entender aquilo que a gente vai trazer para que você possa crescer cada dia mais nesse entendimento da palavra de Deus. E aí lembrando, por que nós estamos trabalhando essa terapia mental à palavra? Eu tinha colocado fixo aqui, por que saiu aqui? Não ficou fixo? Fixar. Agora ficou. Não ficou. Pedi para fixar aqui. Vamos lá. Fixar comentário. Agora ficou aqui. Perfeito. Tá? Por que eu estou falando para vocês essa questão de às vezes anotar e poder entender? Porque lembra, que eu quero que abra a mente de vocês que nós não estamos falando de religião, nós estamos falando da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é isso, tá? Então tá lá, diz assim, ó, os olhos são candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Olha que forte. Eu vou ler de novo e fazendo pequenas pausas aqui para vocês entenderem. Os olhos são a candeia do corpo. Então, quando ele fala que os olhos são a candeia do corpo, né, é justamente o tema que nós trouxemos, né? Os olhos é o coração da alma, porque tudo aquilo que a gente for estar vendo, tudo aquilo que a gente estiver entendendo, nós temos uma tradução sobre aquilo. Então, quando a gente olha, tem que tomar cuidado com aquilo que vai entrar no coração, né? Aquilo que você vai sentir na alma ao ver. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então, ele já começa a falar, a forma que você for ver vai gerar uma luz. Mas se seus olhos forem maus, a forma que você vê aquilo vai gerar outro tipo de sentimento dentro de você. Portanto, se a luz que está dentro de você, olha só que agora é forte, são trevas, olha que ele fala, se a luz, ele falou que a luz, né, é coisa boa, mas ele fala, se a luz que estiver dentro de você for trevas, que tremenda trevas vocês são. É que eu estou lendo na tela ali para poder acompanhar aqui a palavra e falar com vocês. Então olha só que tremendo, gente. Essa passagem, ela tem uma ligação, para vocês entenderem melhor, quando Jesus ele faz uma parábola, né? Isso está lá também lá em Mateus 20:15, onde ele faz uma parábola onde que os trabalhadores, né, foram convocados para trabalhar na vinha. E ele falou assim, olha, eu vou pagar um dia de trabalho para vocês. Então aqueles homens saíram cedo para trabalhar. Só que durante o dia, cada vez que Jesus encontrava alguém no caminho, isso é uma parábola, ele perguntava, né, se aquelas pessoas estavam ali, precisavam de trabalho. E ele falou assim, então vai lá na vinha, vai lá também trabalhar, que você vai receber, né, o justo igual aos demais. E isso ele fez, né, 2 vezes, 3 vezes, e ao final do dia, ou seja, alguns trabalharam tipo 17 horas, os outros trabalharam 12 horas e os outros trabalharam 9 horas. Naquela época lá o dinheiro já era o denário, né, que era um dia de trabalho, então eles ganhavam um denário. Olha só que interessante, no final do dia, tanto aquele que entrou às 6 da manhã, como aquele que começou a trabalhar às 4 horas da tarde, quando deu lá 6 horas da tarde, todo mundo ganhou a mesma coisa. Então imagina o dia de hoje aí, né, você vai fazer um trabalho, vai fazer um bico, e a pessoa fala, quer fazer um trabalho de garçom hoje aqui, quer fazer um biquinho ali, quanto que eu vou ganhar? Ah, você vai ganhar R$100. Aí você chegou lá, né, 8 da manhã, e aquele que chegou 4 da tarde, também vai ganhar R$100.
Só para você entender o que ele quis dizer nessa parábola. O que aconteceu? Aqueles que chegaram cedo reclamaram. E aí é onde ele fala sobre o que? Os olhos. Porque aquilo que Deus estava dizendo para eles é o seguinte, olha, o valor que eu dei não está ligado ao trabalho, mas sim está ligado ao meu coração. Eles estavam precisando trabalhar, eles estavam precisando de dinheiro. Então eu não dei o valor para eles por conta das horas, e sim, né, por bondade, por compaixão. Então entenda que quando ele fala da questão dos olhos, é tudo a forma que a gente vê. E é sobre isso que a gente vai começar a refletir. Então os seus olhos, pensa, os seus olhos é o coração. Tá? Quando nós falamos da candeia, é a lâmpada, ou seja, a luz que está dentro de você. E quando nós falamos do corpo, é a alma, né? Então, muitas vezes, a gente fala que são, né, que tem um coração bom, que tem uma alma pura, né, que tem uma luz dentro de nós, mas nem sempre as nossas ações, elas correspondem com aquilo que você fala. E é sobre isso que a gente às vezes tem que meditar, né, sobre as nossas atitudes diariamente. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é referente à inveja. Então, a inveja é algo que é o quê? Aquela não aceitação de às vezes ver uma pessoa bem. A não aceitação de uma pessoa às vezes ter uma condições melhor que você. A não aceitação de uma pessoa às vezes estar ser promovida e você não. A não aceitação de às vezes ver até uma pessoa bonita, ou você achar que é mais bonito que você e você não, e você sentir inveja. E aí perceba o quê? Quando os olhos ele enxerga aquilo, ele entra no coração, né? E aí vem o quê? A boca fala que o coração está cheio. E aí é o quê? Porque doeu na alma. Então quando você gera na sua alma, né, o rancor, a raiva, a inveja, o ódio, né? Isso dói dentro de você e você faz o quê? Acaba pondo para fora. Por isso que ela fala, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que sai. E por que eu quis dizer que nós ia falar um pouquinho da parte cultural? Eu estou até escrevendo o livro, para quem sabe, estou escrevendo o meu primeiro livro, né? Como escritor aí. Estou muito feliz desse passo aí que eu estou dando na minha carreira, essa transição de carreira que eu estou tendo. E eu estou buscando algumas fontes, né? Para que a gente possa, dentro daquilo que nós estamos aprendendo cada dia mais, ter a base. Então tem a questão que a gente fala da parte cultural, dessa questão às vezes, né, de inveja e outras coisas mais que a gente vai citar, que é o convívio que você tem, as pessoas com que você convive, as coisas que você ouve. Tudo isso vai influenciar da forma que você está enxergando. Então, exemplo, se você, aonde você mora, aonde você convive, né? As pessoas ali, a grande maioria vão colocar, 80% das pessoas trabalham de ônibus. Tem que acordar às 6 da manhã, tem que pegar o ônibus para ir para o trabalho. E aí, quando você chega no seu trabalho, você chega ali para conversar, algumas pessoas que você trabalha já não precisa pegar o ônibus. Ele vem de carro. E aí aquela pessoa ela começa a falar, puxa, peguei o carro, peguei o trânsito, acho que eu preciso trocar de carro, e começa a falar de carro. Aí você fala assim, nossa, que pessoa metida, nossa, que pessoa quer se aparecer. Não, você tem que entender que, como você está inserido com pessoas que andam de ônibus, a sua mente acha que é o seguinte, quando ele começou a falar do carro, dá a impressão para você que aquela pessoa ela é aparecida, mas não, ele está falando da realidade que ele vive, que às vezes não é a sua realidade. Estou dando um exemplo. Então para pensar que às vezes quando a gente fala da parte cultural,
né, que gera às vezes essa inveja, é ver aonde eu estou inserido. Eu tenho que ver a cultura que eu tenho alimentado na minha mente, que é isso que às vezes faz você, né, não progredir. Então, a mente da gente, né, como chama o livro que eu estou escrevendo, destravando a mente. Eu preciso, às vezes, olhar de uma forma mais ampla. De vez eu estar com inveja dele ter o carro, eu perguntar, poxa, peraí, como que eu faço para poder ter um carro? Como que eu faço, né, dentro das minhas condições, para economizar, para conseguir comprar um carro? Não precisa ser o carro do ano, não precisa ser o carro mais bonito, mas se você às vezes entender que tudo é um processo, tudo é uma forma de eu enxergar as coisas, para ter esse crescimento, eu preciso passar a olhar diferente, porque a inveja, ela vai te congelar. A inveja, ela vai fazer que bloqueie a sua mente de olhar de uma forma diferente para aquilo que de repente poderia ser seu próximo passo. Segunda coisa, ganancioso. A gente tem que entender que a forma que muitas vezes lá atrás foi passado faz você bloquear a sua mente. Eu não posso confundir ambição com ganância. A ambição é algo que é você com você daquilo que você quer conquistar. Então, quando a gente tem a ambição, é uma coisa minha para aquilo que eu quero. Então, exemplo, puxa, eu quero fazer a faculdade, eu quero fazer a faculdade lá na USP. O cara fala, não, poxa, mas a USP é difícil de entrar, porque você não faz na faculdade e tal. Não, cara, eu quero fazer na USP. Então, a ambição é ele com aquilo que ele quer buscar. Ele não quer fazer lá na faculdade XY, ele quer fazer a faculdade dele na USP. Então, a ambição é algo que você deseja para o seu crescimento, para a sua vitória, para a sua conquista. Vamos pegar, nós estamos aí nas Olimpíadas. Cara, o cara para poder estar lá, ele tem que ser ambicioso. Olha, o melhor recorde é 5,3 segundos. Ele fala, mas e quanto é para eu entrar? Não, para você entrar é só fazer 4,3. 5,3 é o recorde. Então eu quero fazer 5,4. É ele com ele. Ele é o adversário dele. Então ele está com ambição de poder conquistar, de poder chegar, de poder realizar. A ganância é a pessoa que é egoísta, é a pessoa que é aproveitadora, é a pessoa que é oportunista. Tudo isso está ligado à ganância. É a pessoa que vai fazer qualquer coisa para ter vantagem. É a pessoa que vai fazer qualquer coisa, independente do que vai gerar, para outrem. Ele vai fazer. Ele não está preocupado com o próximo. Ele está preocupado com você. E aí, pegando o mesmo exemplo. Então, é aquele que, tipo, de repente está lá nas Olimpíadas e ele fala assim, será que você consegue entrar lá no vestiário e molhar o tênis do cara para ele não conseguir correr? Então, o cara é oportunista de tentar dar um jeito de prejudicar o próximo. O cara egoísta, né? Que às vezes ele fala assim, bora gente, vamos embora, eu tô com pressa, eu preciso ir embora, calma, só mais um minuto, porque o rapaz ali teve um probleminha na hora de pagar uma passagem ali. Ah, o problema é dele. Então, às vezes, a gente por tão pouco se torna pessoas gananciosas. Coisa do dia a dia. Então a ganância não está só ligado a dinheiro, não está ligado a ter coisas materiais. Quando você tem esse comportamento, você está sendo ganancioso, está sendo egoísta, você está sendo um cara aproveitador. Então o que a parábola quis dizer? Justamente isso. Você entrou às 6 da manhã,
o outro entrou às 4 da tarde, mas eu não estou dando R$ 100 para ele ou para você pela questão do tempo, e sim pela questão do que ele está servindo, e sim pela questão daquilo que ele se propôs a fazer para ajudar. Então percebam que às vezes a gente troca valores, mistura valores com a questão de entender o coração. Então, como está o seu coração? Você quer ver uma coisa que acontece muitas vezes no nosso dia a dia, que está ligado à ganância? A pessoa vai no restaurante e ela tem lá o tal do prato feito. Ela é capaz de olhar para o prato do outro para ver se o bife do outro é maior. E reclamar que ela pagou a mesma coisa para comer um bife menor. Ela esqueceu da qualidade, ela esqueceu do atendimento, ela esqueceu de tudo que está por trás para fazer aquele prato. Ela só se preocupou e falar, pô, eu paguei R$ 20 igual o outro, e por que o bife dele é maior que o meu? Isso é ganância. De coisas pequenas, não estamos nem falando de coisas grandes. Tem gente que às vezes ela vai brigar por um gole que veio a mais, às vezes, de suco no copo dela que não veio do parceiro. Ela vai lá na lanchonete, nossa, mas o copo dele veio mais suco do que o meu. Veio mais espuma, veio mais isso. Gente, essas pequenas coisas já mostram egoísmo. Essas pequenas coisas mostram que você precisa limpar sua alma. Porque isso vai te adoecer. Porque se as pequenas coisas você já é assim, imagina se Deus te der maiores coisas. Então, às vezes, a gente não recebe coisas maiores porque a gente não está com a alma preparada. Aí você vai adoecer. Então, nem sempre a gente pode trabalhar, a gente pode dar o melhor, a gente pode querer fazer acontecer. Mas Deus, ele olha diferente do que você pensa. Ele está vendo como que você está recebendo aquilo que você já tem, como que você está pegando aquilo que você tem e ajudando o próximo no pouco que você tem. Por isso que ele fala, né? Seja fiel no pouco, que no muito eu vou fazer. Então, às vezes, quando o pouco que você tem, você não sabe repartir, o pouco que você tem, você não sabe desfrutar, o pouco que você tem, você não consegue ver a grandeza da onde você estava e aonde você está. Imagine se você receber mais do que isso. Então para refletir, né? Se aquilo que você tem hoje você está desfrutando, se aquilo que opa, tá sem som. Espera aí, então, deixa eu arrumar aqui. O microfone está ligado. Deixa eu pôr de novo. Voltou o som? Voltou? Beleza. Então tá bom. Beleza? Então tá bom. Então, gente, a gente tem que parar para pensar que assim, aquilo que você tem hoje, aquilo que você recebe hoje, tá? Como que você está o seu coração? Porque se você está crescendo e vive resmungando, como que Deus vai dar mais se aquilo que você já tem, você vive reclamando? Que aquilo que você tem nunca tá bom. Então quem está comigo, né, o pessoal que faz parte da minha mentoria, eu costumo falar o quê, né, para vocês? Primeiro são 5 pilares, olha para dentro. Segundo, quebra barreiras. Terceiro, cria laços. O quarto, futuro presente. E o cinema 360. E é sobre isso que eu só quero falar aqui. Olha um pouco para trás, né? Não deve olhar para trás. Não, a gente só deve olhar para trás para lembrar de onde nós saímos, aonde nós estamos. Então, as lutas que eu tenho hoje, elas também fazem parte do meu crescimento.
As barreiras que eu tenho hoje, ela faz parte do meu crescimento. Então, hoje eu estou aqui, resolvi ser um mentor, resolvi levar o conhecimento, ajudar as pessoas a crescerem. Estou muito feliz de poder hoje, né, tomar esse passo, tomar essa decisão e falar, cara, é isso que eu quero crescer, evoluir naquilo que eu amo, que eu gosto, ajudando pessoas. E cada dia que eu posso ajudar um, só me confirma que eu estou no caminho certo. E aí eu tenho que lembrar que, nossa, ontem eu fiz uma live, entrava um. Pô, hoje tem 7. Amém. Então eu tenho que não olhar para o vizinho e falar, nossa, mas o vizinho tem 1000 assistindo ele, eu só tenho 8. Não. Eu vou olhar que ontem eu tinha 1, hoje eu tenho 8. Então eu tenho 8 pessoas que estão querendo crescer junto com aquilo que eu acredito, junto com aquilo que eu posso estar fazendo hoje. Então eu estou muito feliz. E obrigado, Paty. Fico muito feliz. Isso para mim não tem preço. E isso faz com que a decisão que eu tomei de ser um mentor, de ser uma pessoa que possa ser luz, isso já é algo muito grande. Então reflitam sobre essa questão de ganância, que não está só ligado a dinheiro. A ganância está ligado nessas pequenas coisas, picuinha. Pequenas coisas. Terceiro, e isso é algo que eu quero que vocês prestem muita atenção, que eu falo sobre o assédio visual. E o que eu quero trazer para essa reflexão, que é o assédio visual, que é o comportamento. Às vezes a gente vê essa questão religiosa, olha, não pode isso, olha, não pode aquilo, essa calça não é de Deus, essa blusa não é de Deus, essa maquiagem não é de Deus. Aí eu quero pegar justamente o que nós acabamos de ler. E aí vamos ler de novo para você entender como tudo a gente consegue, e aí a gente vai depois explanar. Ele fala que os olhos são cadeia do seu corpo, ou seja, tudo está na forma que você olha. Então, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser bom. Então, a forma que eu olhar, eu vou gerar coisa boa. Mas a maneira que eu olhar vai gerar trevas, então meu corpo vai ser trevas. Mas se uma pessoa que fala, né, que ela é boa, mas os olhos dela é ruim, então ela já é uma treva. Então está muito ligado justamente ao quê? Eu posso estar do jeito que eu estou aqui, estou de uma camisa de manga comprida, estou de calça jeans, blusa fechada, e de repente eu tenho um assédio visual. A pessoa olhar para mim e falar assim, nossa, tá chamando atenção, olha, a blusinha tá apertada, ele quer chamar atenção. É os olhos dela. Para outra vai falar assim, puxa, que o professor, né, tá elegante, o treinador tá legal, que bacana. Então, gente, você pode estar de chinelo, você pode estar de bata, você pode estar com blusinha, você pode estar de tênis, você pode estar de salto. O problema está nos olhos da pessoa, não está em você. Então, fica tranquilo em relação à questão de às vezes vestimenta, quando se trata de você ser uma pessoa que tem, né? A gente vai colocar o outro lado, que tem parâmetros e saber se comportar ou se vestir nos ambientes certos. Então, se você está, exemplo, numa festa de pessoas que são jovens, as pessoas vão estar ali, blusinha, mini saia, salto alto. Poxa, você está num ambiente onde todo mundo vai estar usando a mesma roupa. Agora, existe a questão, como eu falei, de como as pessoas olham e da forma que você se comporta. Por que os olhos dizem tudo? Porque eu posso estar na festa, curtindo a festa,
concentrado ali nos amigos ou com quem eu estou acompanhado e tá tudo bem. Agora, se a pessoa tá ali, a forma que ela olha, a forma que ela se insinua, a forma que ela quer chamar a atenção, ela vai trazer uma outra visão para quem está vendo, aí, né, aquela pessoa tem o corpo ruim. Então, assim, ela acha que o corpo dela ela é lâmpada, mas não é, é trevas. Porque o olhar dela é malicioso, o olhar que ela quer chamar atenção é um olhar de assédio. Então tem os dois lados. Por isso que nós temos que entender que quando Deus fala justamente da questão dos nossos olhos, é o que você vai deixar entrar dentro do seu coração. É o que você vai deixar entrar dentro da sua alma. Às vezes uma palavra é o suficiente, né, para ser até um assédio. Um gesto é o suficiente para ser um assédio. O tom de voz pode gerar um assédio. Então, exemplo, eu posso olhar, exemplo, né? Eu lido com pessoas, olhar para uma aluna, para uma cliente minha, bom dia, bom dia. A outra coisa, eu falar, bom dia, hein? Ó, já mudou. A outra coisa, bom dia. Ó, você percebe? Ou seja, depende se a pessoa estava de calça jeans, sandália, nem maquiada estava, cabelo preso. Mas o meu olhar está gerando maldade. Você trabalha lá, que nem, né, eu tenho bastante cliente, tá lá trabalhando no salão, às vezes tá lá, né, de sandália, não dá para ficar de salto alto, tá, né, o cabelo arrumado, tá lá, bum, e de repente o cara fala, nossa, que linda, nossa, que não sei o quê. É os olhos dele, você tá com uma roupa normal. Ou seja, nós temos que vigiar o que está aqui dentro. Aí mais uma vez vou falar, né? Que é aquilo que eu estou trazendo nesse livro. Se Deus quiser, tão breve eu vou estar lançando ele aí. A gente tem que destravar a nossa mente e aprender a ser inserido em culturas diferentes. Para que você entenda, às vezes, a forma que as pessoas se vestem, a forma que as pessoas se comportam, a forma que as pessoas falam, às vezes dentro daquilo que você sempre cresceu, é uma forma diferente. Eu vou dar um exemplo meu. Eu dei aula há muito tempo, gente, na periferia. Né? Dava aula lá na Brasilândia, Penteado, pessoal Jaraguá, lá para cima lá. Então eu pegava muito essa turma para dar aula. E fiquei durante muitos anos atendendo essa turma. Depois eu tive a oportunidade de vir atender pessoas, vamos colocar, da classe média alta. Era um outro comportamento, era uma outra visão, era uma outra conversa. Só que quando eu estava dando aula nessa região, você não percebe, e aí tudo que os caras vão conversar sempre é referente ou a balada, ou a mulher, ou muitas vezes, né, até de coisas ilícitas. E aí você fica ali ouvindo aquilo, você vai alimentando a sua vida com o quê? A sua mente com o quê? Com aquilo, você está inserido naquilo. E o pessoal falava muita gíria. E pá, não sei o que, tá ligado, é nóis, tal. E quando veio eu tava falando assim. Quando eu entrei na Uniban, para trabalhar na Uniban, que eu passei a trabalhar lá, eu me formei lá na Uniban, né, tinha bolsa lá, a diretora me chamou e falou assim, olha, Paulo, eu só preciso chamar a sua atenção por algo que se você não vigiar, né, ou prestar atenção, eu não consigo te manter aqui. Porque você fala muita gíria e nós temos um departamento administrativo, nós lidamos com pessoas. Só que aquilo virou um vício que eu não percebia. E aí vem aonde a gente tem que aprender a ser humilde de pedir ajuda. Aí eu falei para minha esposa, olha, me ajuda, me cutuca, quando eu falar, né, falar gíria, quando eu estiver ali com algumas pessoas conversando, para que eu possa mudar o meu comportamento. Então, às vezes, você tem vício. Esse assédio visual, ele é um vício. Eu dei um exemplo de uma outra coisa para você entender que
Muitas vezes você está tão viciado com as pessoas que você anda, com as pessoas que você convive, que acha que isso é normal, que os seus olhos passaram a ser maldosos. Então você acha que você é luz, mas os seus olhos são trevas. Porque você virou vício, tudo você olha, tudo você quer ver. Então você tem que mudar o seu comportamento. E olha só o que eu quero basear nisso, né? Para a gente ter base, para a gente poder ter base, né? Não é para não ficar nas minhas palavras. Então eu quero que vocês vão crescendo tendo essa base. Lá em Tiago 3,14 diz assim, ó: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, né? Então aqui está dizendo a mesma coisa que eu coloquei lá, e ambição egoísta, que é a pessoa da ganância. Então essa ambição egoísta, ele está dizendo sobre a ganância. Não se gloriem disso, nem ninguém, deixa eu colocar que eu leio, nem ninguém a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu. Isso é daqui da terra, ou seja, é da sua carne, e não é espiritual, é demoníaco. Ou seja, quando a gente começa a deixar que o sentimento, as coisas maldosas, os espíritos malignos nos tomam. Então a gente tem que pensar assim, não é Satanás, simplesmente Satanás. São espíritos, né, que tomam a nossa alma e a gente se torna com olhar ruim, olhar maligno, olhar perverso de tudo que a gente acontece. Então a gente tem que às vezes blindar a nossa alma, como eu já falei. E aí ele fala assim, ó: pois aonde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão. Então ele já coloca, não tem como ter coisa boa, não tem como eu ter atitude boa, não tem como eu prosperar de forma saudável, se sempre o meu olhar é de inveja, se sempre o meu olhar é de ganância, com maldade, né? O meu olhar, ele acaba sendo de assédio visual sempre. Opa, uma mosquinha aqui, passando aqui, passeando aqui dentro. Então ele fala o quê? Justamente que de toda essa espécie, né, são os piores. Então isso nós temos que transformar. Agora, o que nós temos que aprender? O que ele diz ali? Nós somos das coisas ruins, mas o que nós temos que aprender com isso? Compaixão. Então, gerar dentro de nós, olhar para as coisas às vezes, ter compaixão, aquele coração de ajudar. Então, o que ele quis dizer na parábola, que tipo assim, cara, eu não olhei para o dinheiro, se você ia ganhar 100 porque você ficou 10 horas, que ele ganhou 100 porque ele ficou 5 horas. Eu quis ajudar, eu tive um coração de compaixão. Aquela pessoa estava precisando trabalhar, aquela pessoa estava precisando de dinheiro, aquela pessoa estava ali, né, no estado que não adianta falar assim, já que você está trabalhando 2 horas, eu vou te dar 20 reais. E ela vai comer com o quê com 20 reais? E aí, gente, é aonde nós temos que aprender a ter essa compaixão. Então, as coisas materiais, quando elas estão presas dentro de nós, a gente acaba esquecendo da compaixão. De fazer porque eu quero ajudar, eu não estou dando pelo tempo, eu não estou dando só porque ela merece, estou dando porque o meu coração diz que eu vou ajudar, eu vou fazer. Então muitas vezes, para quem me conhece, para quem conhece a minha esposa, a gente está aqui, nem sempre eu estou fazendo olhando para o meu caixa. Se o meu caixa, se o meu faturamento está alto, se o meu faturamento está baixo, se eu faturei... Opa, mosquinha tem que fazer parte da live aqui. Eu estou fazendo por compaixão. Eu vejo que aquela pessoa precisa de ajuda. Eu vejo que aquela pessoa precisa que alguém dê a mão. Que aquela pessoa saia daquele estado que ela está e alguém possa... vem comigo. Vem comigo que eu vou te ajudar. Então, dentro daquilo que eu posso, eu vou ajudar. Dentro daquilo que eu posso, eu não vou olhar se aquilo que eu estou fazendo vale 1 milhão ou vale 100 reais. Eu vou fazer por compaixão. A mesma coisa que a gente tem que ter é empatia. O que ele fala ali? Empatia. E dentro de todo esse contexto que nós falamos, às vezes você parar para pensar, será que sempre você esteve numa situação 100%, sem precisar
de alguém ter compaixão com você, sem você precisar de alguém ter empatia, de entender que momento de vida que você está, que momento que você está passando, ou daquilo que você está precisando. Terceiro, generosidade, que é o quê? Saber presentear as pessoas. Saber, fazer realmente, porque o dar, né, como a gente aprende a palavra, né, melhor é dar do que receber. O que quer dizer isso? Assim, cara, é você ter prazer, satisfação em dar um presente, satisfação de fazer algo, sabe, simplesmente pelo amor e o carinho que você tem pela outra pessoa. Então são essas três coisas que ele está ensinando naquela passagem para nós. A satisfação dele de falar, cara, vai lá, eu consigo, vai lá trabalhar, mas nossa, mas só faltam 2 horas. Não tem problema. Eu tenho alegria de poder ajudar. Eu estou te entendendo, eu tenho empatia, né? Eu estou entendendo o momento de vida que você está. E eu estou feliz de poder, de alguma forma, te presentear, de poder fazer algo por você. É isso que ele está falando sobre os nossos olhos. Então, às vezes, antes de você tirar conclusões de uma situação, tirar conclusões, se a pessoa hoje não te deu um bom dia, não te deu uma boa tarde, tirar conclusões porque está chovendo, porque está fazendo frio, pare, respire e tenta fazer né, para quem já está comigo, ter um olhar, né, um cinema 360, para analisar o que está acontecendo, para analisar o momento, para analisar as questões daquele dia. Muitas vezes eu estou aqui com os meus alunos, e tem dia que tem aluno que está acostumado, ele chega sorrindo, ele chega feliz, e tem dia que ele chega fechado. Aí a pessoa que eu falo assim, nossa, veio para academia fechado, veio treinar fechado. Não. Eu falo, caramba, que legal, ele não estava bem, mas achou conforto aqui. É o meu olhar que vai decidir como eu vou olhar para aquele aluno. E aí tem gente que fala assim, nossa, a pessoa veio treinar, mas olha a cara dela, é fechada, emburrada. Peraí, aquela pessoa estava com a cara fechada, de vez ela ficar no sofá, assistindo televisão, comendo um chocolate, comendo uma bacia de bolo, ela falou, cara, eu vou lá liberar endorfina, eu vou lá liberar adrenalina, eu vou estar naquele ambiente que vai fazer eu voltar para casa mais feliz. Eu falo, cara, que legal, aquela pessoa, ela resolveu de vez ficar numa fossa, deixar a depressão pegar ela vê aonde é a cura. Porque isso é a ciência. A ciência comprovou que a atividade física cura tristeza, a atividade física cura depressão, trata de ansiedade. Opa, mosquinha chata. Então a gente tem que entender, gente, que os nossos olhos, ela precisa, antes de mais nada, ter essas três coisas: compaixão, empatia e generosidade. Procura sempre, em qualquer situação, ter essa visão, esse cinema 360. Ter uma visão que possa, de uma forma mais limpa, mais suave. Isso vai ajudar a você prosperar, porque quando a gente fala de prosperar, não está ligado diretamente a dinheiro. A prosperidade está ligado ao seu eu, ao seu ser, à sua alma, à sua pessoa. Porque você tem que estar bem com família, você tem que estar bem com filhos, você tem que estar bem no relacionamento, você tem que estar bem com as pessoas que você convive, você tem que estar bem com aquilo que você faz, porque a saúde mental é o que comanda tudo. Minha mão, minhas pernas, a minha fala, os meus gestos, a minha expressão, nada acontece sem a minha mente mandar um comando. E se eu não tiver uma mente saudável, eu não vou ter um corpo saudável. Então eu tenho que ter um olhar, né, sempre aonde eu consiga
pensar, analisar para depois concluir. E olha só, vamos contextualizar isso mais uma vez na palavra. Provérbios 19, 17. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. De novo, quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. O que ele está dizendo aqui? Toda vez que você faz algo para o próximo, você alegra a Deus. Toda vez que você tem compaixão por alguém, você alegra a Deus. Toda vez que você tem empatia pelo próximo, você alegra a Deus. Porque você vai ver, né, diversas passagens na Bíblia que Jesus ele tem compaixão, ele tem empatia, porque ele procura entender, né? Quando ele fala assim, você não quer ser curado, você está aqui do lado do rio, na piscina, tanto tempo, e por que você não caiu ainda? Foi porque eu não consigo ir. Mas você quer ser curado? Quero. Então vai. Levante e ande. O que ele procurou fazer? Ele procurou ajudar, ele procurou entender e foi generoso, deu um presente. Levante e ande. Vai lá. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido para vocês o que nós estamos falando aqui? Então essa palavra ajudar aos pobres é justamente isso. Não é a pobre da pobreza, da miséria. É de você ter o coração humano, né? De você ter um coração de querer olhar para o seu irmão, olhar para o seu amigo, olhar para o seu parente, olhar para as pessoas que fazem parte, né, do seu ciclo ali de amizade, olhar às vezes para alguém do trabalho e às vezes, né, de vez você ter aquele olhar tipo assim, esse aqui não vai durar muito não, ó, é lento, é mole, não é proativo, esse aqui, nossa, devagar. Esse é o egoísta. Esse é o cara que, né, ele não quer que ninguém seja bom tanto quanto ele. Agora, o outro fala assim, você quer me dar 10 minutinhos do seu almoço? E por que eu estou falando isso? Porque aí esse é o cara que ele o quê? Ele é generoso, ele tem compaixão. Eu vou te ajudar, você não vai perder o emprego não fica com medo não. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, né? Eu quando entrei na Uniban, que eu falei para vocês, eu não sabia nada de computação, eu não sabia nada de administrativo, eu fui por indicação, uma pessoa me indicou, eu consegui entrar lá, e a minha coordenadora percebeu que eu não tinha habilidade nenhuma com a parte administrativa. Eu só sabia, como eu dizia na época, eu era o famoso lutador, sabia dar soco, chute e pontapé. O famoso, né, brusco, né? E aí ela virou para mim e falou assim, Apolo, eu vejo que você está com vontade e você está preocupado de não passar na experiência. Eu falei, porque eu não consigo ter essa velocidade que vocês têm para entregar os documentos. Ela falou, então vamos fazer o seguinte, porque eu sou a responsável daqui 3 meses poder dizer para a direção se você fica ou não. Então eu quero que você dê 20 minutos do seu almoço para eu te ensinar a mexer com isso. Ela falou, combinado? Eu falei, combinado. No outro dia eu saí, comprei computador para começar a treinar em casa e durante esses 3 meses eu ficava ali dando 20 minutos do meu almoço para ficar estudando dentro do departamento computador, arquivo, tal. Então eu tive uma pessoa que foi generosa, ela entendeu da onde eu vim, tá? Por isso que eu falo que eu destravando a mente. Gente, eu tenho certeza, né? Eu falo assim que eu tô essa minha fase de ser pela primeira vez, né, escrever meu livro, né, de falar, puta, eu tô sendo um escritor ali e poder contribuir, vocês não têm noção. Eu tô falando aqui feliz, parecendo criança. Por quê? Tudo isso eu quero trazer no livro para você ver que
a gente estando com pessoas boas, vendo pessoas que têm coração bom, pessoas que de repente podem te ajudar, por isso que eu falo, aprenda a estar no ambiente certo, aprenda a andar com as pessoas certas, aprende a entender a cultura da pessoa, quem ela é, de onde ela veio, porque tudo isso vai fazer você ter um olhar muito mais saudável para a situação, para aquele momento. E eu tenho certeza que você vai poder fazer algo por alguém. Eu tenho certeza que você vai conseguir, né, ter algo que só você pode ajudar. Então, André, obrigado. E outro, aquele exemplo, eu fiquei tão feliz, eu falei, puxa, André, eu comecei a fazer uma outra pós, comecei a fazer uma pós de MBA executiva, né? Comecei agora uma MBA executiva de gestão de negócio e marketing, né? Ela falou, puxa, que legal, onde está fazendo? Eu falei, puxa, lá na Faculdade Líbano e tal. E aí ela falou, puxa, eu vou fazer. Cara, fiquei feliz. Ou seja, se eu posso, às vezes, numa informação ajudar alguém, por que não? E de vez, não, eu vou guardar para mim, só eu quero ter mais conhecimento. Não. A ideia do Destravando a Mente que a gente faz é para que mais pessoas possam ter a oportunidade de chegar aonde quer. Então, esse é o propósito. Então, a gente está fechando aqui justamente, né? De novo, ó, Provérbios 19:17. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, ele te recompensará. Ou seja, toda vez que você puder fazer algo, Deus se agrada. Toda vez que você puder dar algo, Deus se agrada. Toda vez que você puder ser uma mão para alguém, Deus se agrada. E aí ele recompensa porque ele vê o amor, ele vê a sua alma e o seu olhar para as coisas, né? Para as pessoas, para o próximo. E dessa forma você poder fazer a diferença. Gente, espero que vocês tenham gostado de mais uma terapia mental, a palavra, tá? Amanhã nós temos ApoloCast. Amanhã nós temos ApoloCast, que é ao vivo pelo canal do YouTube, às 8h07. Também queria contar com você. Se você não se inscreveu no meu canal ainda, Treinador Apolo, convido você para se inscrever, ativar as notificações e amanhã participar do nosso ApoloCast. Vai estar incrível. Amanhã eu vou trazer uma aluna, tá? Uma aluna minha, a Marilene. Ela é uma fantástica pessoa, uma mulher também que vai poder contribuir muito com muitas informações, né? Então, vocês não podem perder. Eu tenho certeza que ela vai poder trazer para vocês o porquê, né? Transformando vidas. Amanhã é ApoloCast, nosso quadro é Transformando Vidas. Ou seja, aquilo que eu consegui através da minha mentoria, do meu acompanhamento, transformar a vida da Marilene, e ela vai estar contando, né? A importância que foi ela fazer parte da mentoria, a importância que foi ela estar comigo durante, e está ainda, né? Esse período que nós estamos, o quanto as coisas foram transformadas na vida dela. Então, se inscreva lá no canal Treinador Apolo, tá? Se inscrevam lá no canal para que vocês possam se inscrever, acompanhar, mas peço que vocês já entram lá e se inscrevam no canal, dá essa força para mim, vamos crescer para que as redes sociais, tanto o YouTube, reconheça esse trabalho que eu estou começando aí nessa nova fase, nessa nova jornada, essa nova empreitada de trabalhar com mentoria. Vem muita coisa aí pela frente. Então, muito obrigado. Agradeço a todos vocês. Deus abençoe. E, como sempre, eu quero fazer essa oração, né? Tá travando? Deu uma travada aí? Mas vamos orar aqui como a gente faz. Senhor Deus, quero te agradecer por mais esse encontro, por mais uma terapia mental que nós tivemos nessa noite, Pai. Obrigado, Deus, porque eu sei que é o Senhor que conduz, é o Senhor que fala, é o Senhor que leva a palavra aos nossos corações, que nossos olhos possam abrir e ter um olho mais puro, um olho mais libertador,
um olho mais de empatia, e que nós possamos, assim como o Senhor nos ensina, Pai, poder ajudar, ter compaixão, ter amor. Tira toda a ganância, Pai. Tira de nós toda a perversidade, todo olho maldoso, todo o assédio, todo o rancor, toda a raiva que possa ter de qualquer um que aqui possa estar e aqueles que vão escutar depois essa live, Pai. Pai, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida da minha esposa, Pai, que é fundamental para o meu crescimento, que está sempre me apoiando, está junto comigo, e minha mãe, todos aqueles que me amam e querem que eu esteja aonde o Senhor me levar, Deus. Por isso eu te agradeço. Cuida da nossa noite e já nos dê uma quinta-feira abençoada em nome do Senhor Jesus. Te agradeço. Amém. Amém. Fique com Deus. Até amanhã. Espero vocês lá no meu canal do YouTube, ApoloCast. E tamo junto. Quarta-feira que vem vou estar aqui com a minha terapeuta, hein? A minha terapeuta vai estar aqui comigo, né? Que cuida também, me ajuda aí, vai estar comigo na quarta-feira que vem. A Vivi, né? A psicóloga Viviane vai estar aqui comigo. Então, já coloca aí na sua agenda. Tamo junto. Fica com Deus. Um abraço.